Bom, meus amores, eu tô aqui de uma forma totalmente informal pra fazer esse bolo. Tô sem touca, mas o cabelo tá presinho, ó. É porque esse bolo aqui é pra consumo caseiro, tá? Vou fazer aqui pra casa. É que ele é um bolo muito gostoso, muito macio, muito delicioso, tá? Tô retirando aqui as raspas do limão. E aí, enquanto isso, eu vou contando uma historinha pra vocês, que eu sei que é uma dúvida que eu sei que muitas de vocês têm, que eu já recebi muita pergunta referente a isso, que foi quando eu descobri como o Paulinho tem TDAH, né? E eu tô raspando aqui o limão, e eu vou raspar só a partezinha verdinha, tá? Não vou raspar a partezinha branca, porque senão o bolo vai amargar. Eu não quero bolo amargo, eu quero um bolo bem gostoso de limão, bem gostoso. Então vamos lá. Quando ele era criança ele é, né? Mas quando ele era bebê, eu percebia que ele tinha algumas coisas assim que não era tão comum, né? Por exemplo, quando ele começou a brincar e tudo mais, antes disso, na verdade, eu percebia que quando a gente ia sair em locais assim, com gente desconhecida, eu pensava que ele ficava estranhando, né? Eu via ele chorando, eu via ele irritado, eu via ele assim, eu pensava comigo, ele tá estranhando porque, né? Só que não, era sempre ambiente agitado, assim, ele ficava estranhando. Só que ele não estranhava, tipo, de boa. Ele estranhava de chorar, de gritar e de espernear. E eu percebia que isso era até com pessoas conhecidas, né? E ambiente com muito barulho, aquilo irritava muito ele. Mas a gente foi levando, né? Conforme ele foi crescendo, eu fui passando isso pra doutora dele. A doutora dele falou bem assim, mãezinha, ele é muito criança, então não tem o que a gente fazer. Sempre tinha assim, né? Mas tudo bem. Aí quando ele começou a andar e tudo mais, e começou a brincar, eu comecei a perceber que ele tinha algumas brincadeiras assim que eu não via outras crianças fazendo. A gente sabe muito bem que a gente não pode ficar comparando os nossos filhos com outras crianças. Só que tem coisas, gente, que é impossível. Tem coisas que é impossível, né? Então tinha coisas assim que eu via ele fazendo que eu sabia que não era 100% normal, né? E aí eu peguei e pensei bem assim comigo, eu vou levar ele no médico, né? E aí vamos ver o que a médica vai falar. Levei ele em vários médicos e as médicas simplesmente falavam que era normal, que era por conta da idade, que ia observar, né, e tudo mais. Ele girava, ele brincava girando as coisas, fazia muitos movimentos repetitivos, né? Até que teve um dia que eu cheguei num médico, na pediatra dele, e ela pegou me encaminhou ele para um neuro, né? Porque ele também teve um atraso na fala, ele começou a falar, mas ele enrolava muito para falar, ele não gostava de brincar com outras crianças, até hoje ele não gosta. E aquilo meio que chamou a nossa atenção, né? Aí eu peguei e fui na pediatra dele, e aí a pediatra dele foi lá e encaminhou ele pro neuro. Gente, eu cheguei no neuro, o neuro simplesmente olhou pra cara dele e falou assim, ele é autista. Aí eu peguei, como assim? Sendo que ele não tinha passado nenhum exame nem nada. Eu disse, não, só pelo que você tá me falando, eu já sei que ele é. Então você vai ter que fazer isso, isso e aquilo, a gente vai ter que sedar ele, a gente vai ter que fazer... Eu saí de lá tão horrorizada, gente. Ele tinha 2 anos de idade. Eu saí, não, 3, sabe? 2 anos pra 3 anos. Eu saí de lá tão horrorizada, com tanto medo, vocês não fazem ideia. Chorando, a minha sogra também tava, né, ela foi comigo nesse dia que eu não queria ir sozinha. Parecia que eu tava sentindo, né, que eu ia passar por poucas e boas. E aí ele pegou e... Ai, foi horrível. Eu falei, meu Deus do céu, né, que tenso. E aí eu peguei e falei, aí eu cheguei na doutora Luiz e falei assim, doutora, o médico olhou pra cara do Paulinho e falou que ele era autista. Ela, não, ele teve um procedimento totalmente errado. Tenta buscar uma segunda opinião. Só que em 2017, né, que foi quando eu comecei a correr atrás, no comecinho de 2018 para 2017, não é que nem é hoje em dia. E eu não tinha informação, gente, eu não sabia como que funcionava isso, né? E aí eu peguei, eu consegui uma psicóloga, né? A gente teve que pagar por fora. Ela era psicopedagoga, era um monte de coisa. E aí, pra ter uma segunda opinião, né? E ela era neuro também. Ela era neuro. Aí a gente pegou e foi nela, ela olhou pra cara dele e falou assim, ele não é autista. Esse menino, pelo que eu tô vendo, ele faz a pinça certinho e tal, sabe? Ele pode ter sim um Asperger, que eu também não sabia o que era.
Ele pode ter alguma coisa, sim, mas algo bem brando. Ele não tem autismo nem nada do tipo. Aí começou a nossa novela. Aí a gente começou a levar ele um monte de médico, só que tudo pelo convênio, porque médico, vocês sabem que é caro, né? Muito caro. E aí a gente começou a levar, só que em alguns médicos a gente tinha sucesso, né? A gente conseguia marcar, outros, a maioria, a gente não conseguia. Então foi aquela loucura para conseguir levar esse menino no médico de verdade, gente. Quando ele estava com seus 4 anos, eu peguei e levei ele na fono, numa clínica que tinha aqui. A médica olhou pra gente e falou bem assim: mãezinha, esse menino não fala ainda, né? Ele tem que estar falando alguma coisinha pra gente poder começar a trabalhar com ele na fono, gente, perante a Deus. Fonocenter, tá? Fonocenter. Hoje em dia eles não atendem mais. Eles foram total imprudentes comigo e com meu filho na época. Total. Aí eu peguei e falei, meu Deus do céu, e agora? Né? Levava ele no médico, mas tudo no particular, né? E ele foi crescendo e desenvolvendo, só que com algumas coisas eu via que era muito nítido, assim, as dificuldades dele, né? E aí, quando foi em 2020, a escola começou a chamar a nossa atenção. Mãezinha, ele tem muita dificuldade para escrever, ele tem dificuldade para isso. Eu já sabia que isso ia acontecer, porque eu já sabia que ele tinha algumas limitações. Por exemplo, na hora de brincar ele não consegue correr direito, ele sempre tropeçava e caía, ele não tem coordenação motora nenhuma para brincar de bicicleta, terrível. E aí quando foi em 2021, eu e o Cláudio, a gente começou a pagar no cash. Cláudio, vamos levar ele na fono, porque pela Unimed a gente não conseguia de forma alguma. Nunca tinha vaga, era uma fila de espera imensa, assim. Eu falei bem assim, a gente não pode deixar mais menino sem tratamento. Começamos a pagar. E aí só agora, gente, em 2023, depois de muita briga, depois de eu abrir a boca e colocar a boca na botija mesmo, sabe? Falar nas redes sociais, tudo que eu venho passando desde 2017, por conta dessa coisa, né, de saber meu filho é ou não é autista e tal, eu coloquei a cara a tapa mesmo. Teve um dia que eu tive uma crise de ansiedade tão grande, mas tão grande, que eu comecei a chorar. Nossa, eu falei, minha reação foi pra internet, porque eu queria que meu filho tivesse tratamento. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu, né? Agora ele tá passando pelo terapeuta ocupacional, que era o que ele mais precisava. Ele tá osso aqui. Que era o que ele mais precisava. Tá passando pela fono, tá passando pelo psicólogo. Então, assim, nós não fomos imprudentes, sabe? A gente nunca deixou ele sem tratamento, a gente pagava na mão, né? Com o nosso dinheiro. Só que, filha, o bagulho apertou. A crise apareceu. E é caro, tá? Cada médico era R$450. Terapeuta ocupacional nem tinha aqui, só pelo convênio mesmo. E nem convênio era pelo instituto que ele tá passando, né? Então, assim, mãezinhas do meu canal, você tem um filho que você suspeita que ele tem alguma coisa? Ele tá enrolando pra falar, ele tá igual. Maria Clara tem 2 anos e 6 meses e não fala absolutamente nada. Só mamãe, água e celular. E algumas coisinhas assim. Mas ela interage, ela brinca. Eu tô em paz, a doutora já me tranquilizou. Mas é uma coisa que eu não vou deixar muito tempo, não. Se chegou o final do ano, eu vejo que ela não tá falando, eu vou levar ela na fono. E agora, como eu sei já o caminho das Índias, fica mais fácil, né? Porque na época eu não sabia absolutamente nada. Mas se você suspeita que o teu filhinho tem alguma coisinha, conversa com o pediatra dele. Ah, Bruna, mas eu não tenho convênio, é SUS. Vai no SUS, tenta passar pelo psicólogo do CAPS da sua cidade, sabe? Tenta investigar, não deixa passar batido, tá? Essa geração que tá vindo aí agora, eu já tentei explicar pra vocês aqui, o que me deixou mais assim, sabe? É uma geração que realmente é bem diferente da nossa. Eles precisam sim de um olhar mais afundado pra esse lado aí. Então, seu filho gira bastante as coisas, tá demorando pra andar, tá demorando pra falar, não significa que ele tenha alguma coisa, tá? Não significa que ele tenha algo, um Asperger, um TDAH, um TEA, mas possa ser que ele tenha. Isso quem vai dizer, eu sou médico. Não fique preocupada, nossos filhos são perfeitos, eles são maravilhosos, eles são incríveis, mas eles precisam sim de alguns cuidadinhos a mais. E isso eu demorei um pouco para entender, né? Mas agora tá tudo encaminhado e foi assim que eu descobri que meu filho tinha, depois de anos.
E se ele tivesse tido tratamento lá atrás, eu acho que hoje em dia as coisas seriam um pouco diferentes. Mas tudo tem que ser da forma que Deus manda, né? Então, não tenho o que reclamar, pelo menos ele está sendo tratado, graças a Deus. Bora fazer nosso bolo? Eu vou fazer uma receita, como se fosse uma receita dobrada, porque eu vou fazer 2 assadeiras, tá? Então, aqui no liquidificador, eu vou adicionar 5 ovos inteiros, a clara e a gema. Vou adicionar 300 ml de leite com 50 ml de óleo, ó. 1,5 xícara de açúcar refinado, e ele é assim mesmo, tá? Bem rapidinho. Vou adicionar aqui também, gente, uma colher de sopa de margarina. Nossa, Bruna, óleo com margarina? Sim. Porque eu quero que o meu bolo fique bem úmido, bem fofinho. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que ele tenha aquele sabor um pouco amanteigado, tá? Vamos adicionar nossas raspinhas de limão, ó. Aqui também. Raspa aqui muito bem. Isso aqui vai dar aquele gostinho super especial. E eu também vou colocar o suco da metade de um limãozinho. Tá? Só metadinha só, ó. Só um pouquinho, tá? E a gente vai bater aqui essa misturinha muito bem, até ficar tudo bem homogêneo, bem fofinho, bem gostoso, tá bom? Então vamos lá. Vou adicionar aqui agora 2 xícaras de farinha de trigo com uma colher de sopa de fermento em pó. E no modo pulsar a gente vai bater aqui muito bem, tá? No modo pulsar a gente vai misturar aqui muito bem. Não pode bater o liquidificador, deixar o liquidificador ligado batendo, porque senão o nosso bolo vai ficar pesado e não vai ficar fofinho, tá bom? Adicionei mais meia xícara de farinha de trigo, tá? Então, é 2,5 xícaras de farinha de trigo. E agora eu vou levar aqui, ó, nosso bolo maravilhoso, transferir ele para uma assadeira, tá? Ó. E a gente vai deixar ele assar por no mínimo 40 minutos, tá? Num forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Então, venho aqui, despejo. É uma massinha um pouco mais líquida mesmo, tá bom? Agora sim, a gente vai levar nosso bolo para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por no mínimo 45 minutos. Que bolos lindos! Lindos, lindos, tá? Olha só pra isso. Perfeito. Eu vou fazer aquela caldinha de açúcar bem sequinha de limão, sabe? Tá incrível, 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 incrível. Eu vou deixar esfriar, lógico, pra desenformar. Esse aqui, meu marido vai levar pro serviço dele, tá bom? E esse aqui é óbvio que vamos comer. Oi, amor. Ó, meus amores, como que ficou o bolo do café? Leite condensado, uma caixinha de leite condensado com um suco de um limão. Até aqui, ó. O suco de limão tá aqui, que clarinha tá ó. Isso eu nem gravei. Raspinhas de limão, vou embalar e ele vai levar amanhã assim, ó. Bom, meus amores, já se passaram alguns dias, como sempre, daquele bolo de limão, né? Então, deixa eu te falar. Não é sempre que acontece isso, mas pelo menos uma vez a cada 2 meses, sempre tem café da manhã lá no serviço do meu esposo. Então, ele sempre me pede pra fazer um bolo de tomar café. Quando eu trabalhava com delivery, vocês sabem que eu vendia, né, bolo de leitinho, bolo de cenoura... era vulcão, era bolo de leitinho, bolo de cenoura e bolo de brigadeiro vulcão. Eu vendia no delivery também. Eu gosto muito de trabalhar com bolos da vovó, então eu faço bolo da vovó assim, praticamente quase todo dia lá em casa pra tomar café, ou então trago aqui pra minha sogra, enfim, a gente vai fazendo dessa forma. E eu também já trabalhei muito com caseirinhos, né, bolo na marmita, e gente, eu uso praticamente sempre a mesma massa, tá? O modo de fazer é sempre o mesmo. Eu não faço bolo da vovó na batedeira, por exemplo, nunca. Ou é à mão, ou é no liquidificador, tá? Muitas das vezes eu faço à mão. E às vezes fica até mais fofinho do que no liquidificador, só pra vocês terem uma noção, tá bom? Então, bolo da vovó,
Geralmente é sempre liquidificador ou a mão, tá? Nunca vai ser na batedeira. Eu adoro trabalhar com bolo da vovó. Meus bolos da vovó eu vendia a partir de R$ 40 na época, só que era bolo vulcão, então por isso que tinha esse acréscimo, porque bolo da vovó, gente, você encontra a partir de 15, R$ 20, dependendo do sabor do bolo que você vai querer, tá? É um produto muito lucrativo, tá bom? Então, pra quem tá abrindo delivery agora, não sabe por onde começar, quer trabalhar vendendo bolos, tenho uma certeza, quer trabalhar vendendo bolo. Eu super recomendo você começar pelos bolos da vovó ou os caseirinhos. Os caseirinhos são aqueles que a gente compra aquela embalagem de papel, você assa dentro da forminha de papel mesmo, mas ele é um pouquinho compridinho, tá? E aí você pode fazer de cenoura, de brigadeiro, de prestígio, fica uma delícia. Aqui no canal você encontra um monte de receita de caseirinhos, gente. Aqui no canal tem de tudo. Inclusive, se você caiu nesse canal de paraquedas, não esqueça de se inscrever, tá bom? E aqui na descrição do meu vídeo tem os links dos meus livros de confeitaria, tá? Eu tenho 5 livros à venda, tá? Cada livrinho custa R$ 37, apenas R$ 37, porque, gente, no livro tem mais de não sei quantas receitas, tem precificação, tem método de venda, tem tudo, tá? É bem completo mesmo. E eu vendo também o combo, que são, se não me engano, 4 livros por R$ 97, tá bom? Então, tá aqui na descrição, garanta o seu. Assim que o pagamento é confirmado, o livro já vai direto pro teu e-mail, porque é e-book, né? Você pode imprimir, o meu eu até encadernei, fica a coisa mais fofinha. E eu uso apenas as receitas que eu coloquei e disponibilizei para vocês nos livros, tá? Então, todas as receitas dos meus livros são testadas e aprovadas por mim e pelos meus clientes também, tá bom? E olha, deixa eu te falar, sugestão de preço de venda. Se fosse para eu vender um bolo desse de limão, eu iria vender também a partir de R$ 45, tá? Eu venderia por R$ 45, eu fecharia esse valor. Porque aquele bolo lá, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas ele ficou imenso. Ele serve aí tranquilamente umas 10 pessoas tranquilo, tá? Lá no serviço do meu marido, eu ainda nem... Eu falei pra... Aí tá. Aí ele foi, levou. Aí eu falei bem assim, Cláudia, aí, como que foi, né? O que o pessoal levou? Só tinha um bolo só. Ele, Bruna, só teve o seu bolo. Eu falei assim, mentira, Cláudia, uma empresa grande, né? Mentira. Ele falou assim, é sério. Eu falei, Cláudia, se você tivesse me falado, que eu me não fala, né? Eu teria feito uma forma. Você levaria até a forma. Eu faria um brigadeirão, sei lá, uma coisa, né, pra dividir pra mais pessoas. Ele, não, na próxima eu falo. Aí eu falei bem assim, Cláudio, sempre foi assim? Ele geralmente, quando eu falo que vai ter o café, né, o pessoal fala que vai ter o café, sempre sou eu que levo o bolo. E ele sempre levou o bolo pequeno. Eu fico imaginando a briga que não devia ser lá, gente. Mas tudo bem, a próxima vez que eu for fazer, eu vou fazer um bolo grande, na forma, no tabuleiro mesmo, pra ele levar e servir lá pro pessoal, né? Ai, só por Deus, esses homens não adianta, não fala, né? É impossível. Mas é isso, meus amores. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje, tá? Gente, a gente tá quase batendo 200 mil amores. Eu tô muito feliz. Ai, que sonho! Meu Deus do céu! Que bênção! Vocês são maravilhosas. Vocês são maravilhosos, viu? Que Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus objetivos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.